Ele riu. Zombou como se estivesse diante de um espetáculo de improviso. A jovem enfermeira, ainda com o crachá recém-impresso pendurado no pescoço, tremia discretamente ao ajeitar as luvas. "Não confio em gente inexperiente", murmurou o rapaz em tom alto o bastante para todos ouvirem. O sorriso de escárnio estampava no rosto dele a arrogância de quem acredita que nada pode dar errado. Mas o que ele não sabia é que em poucas horas sua vida mudaria para sempre. E quando a virada chegou, foi exatamente aquela novata, a mesma que ele humilhou, quem se tornou o fio entre a vida e a morte de sua mãe. Se você assistir até o fim dessa história, vai descobrir por que nunca devemos subestimar alguém. Vai entender como, em um instante, o orgulho pode ser esmagado pela realidade. E talvez você perceba que a pessoa que você menos espera pode ser exatamente aquela que Deus usa para escrever um milagre diante dos seus olhos. Imagine o cenário: um hospital movimentado, corredores cheios de vozes, o cheiro de desinfetante impregnado no ar, o frio metálico das paredes brancas refletindo a tensão de cada passo apressado. É nesse ambiente que ela, a enfermeira novata, entra em seu primeiro plantão. O coração acelera, as mãos suam, mas no fundo ela repete a si mesma: "Eu fui chamada para isso. Eu posso." Enquanto isso, o rapaz observa com desprezo, convicto de que aquela jovem jamais teria preparo para lidar com situações reais. Mal sabia ele que a vida estava prestes a lhe ensinar, da forma mais dolorosa, o valor da humildade. Agora respire fundo e fique comigo, porque o que acontece a seguir vai mexer com você. E antes de eu continuar, deixe eu te pedir algo simples. Se essa história já mexeu com você até aqui, imagine o impacto do que ainda está por vir. Então, já deixa o seu like agora e se inscreve no canal. Isso não é só um gesto de apoio. É a forma de mostrar que você valoriza histórias reais que transformam a forma como enxergamos a vida. Aperta o botão e vem comigo, até o final, porque o próximo momento vai te arrepiar. O jovem se encostou na parede do corredor, braços cruzados, como quem observa uma peça de teatro ruim. Ele não disfarçava o desprezo. Cada gesto da enfermeira novata era acompanhado de um olhar irônico, de um suspiro debochado, como se estivesse apenas aguardando o momento em que ela cometeria um erro para confirmar suas próprias convicções. "Vai aprender na marra", sussurrou, alto o bastante para outros acompanhantes rirem discretamente. A novata ouviu. O coração apertou, mas ela respirou fundo e continuou sua rotina, mesmo com as palavras queimando por dentro. Não era apenas zombaria, era julgamento. O tipo de julgamento cruel que não enxerga o esforço, a dedicação, a coragem que existe por trás de alguém que decidiu seguir uma vocação. Para ele, aquela jovem não passava de uma iniciante atrapalhada, incapaz de lidar com algo sério. O que ele não sabia é que muitas vezes quem é forjado na insegurança carrega dentro de si a chama mais intensa de superação. A cena tinha um peso invisível. Pessoas passavam, médicos corriam, alarmes soavam em algum setor próximo, mas naquele pequeno espaço do hospital, o silêncio era preenchido pelo veneno do preconceito. E o olhar daquela enfermeira, firme, ainda que ferido, revelava algo que poucos conseguiam enxergar. Ela não estava ali por acaso. A zombaria dele, que parecia tão triunfante, seria em breve transformada em vergonha e lágrimas. Talvez você já tenha sentido isso. Ser menosprezado, subestimado, tratado como se não fosse capaz. E talvez, assim como ela, você tenha guardado em silêncio uma força que ninguém imaginava. Continue comigo, porque é exatamente essa força que vai virar a história de cabeça para baixo. De repente, o que era apenas arrogância se transformou em pavor. A mãe do rapaz, que até então estava sentada calmamente na cadeira de espera, levou a mão ao peito e começou a se contorcer. O ar lhe faltava,
Os olhos se arregalaram e, em segundos, o semblante sereno deu lugar a uma expressão de dor insuportável. O tempo pareceu parar. O riso de escárnio que antes dominava o rosto dele evaporou como fumaça diante de uma tempestade. "Socorro! Alguém ajuda minha mãe!" gritou, a voz embargada pelo desespero. O mesmo jovem que zombara da enfermeira agora se tornava refém da própria impotência. Nada do que dissera minutos antes fazia sentido. A vida tinha acabado de rasgar sua arrogância em pedaços. O corredor do hospital, antes apenas barulhento, tornou-se palco de uma corrida contra o tempo. Pessoas se afastaram, médicos foram chamados, mas quem estava mais próxima era justamente ela, a novata que ele desprezou. Em meio ao caos, os olhos da enfermeira se fixaram na paciente. Seu corpo reagiu por instinto, a adrenalina substituiu o medo. Era a prova de fogo, e não havia espaço para dúvidas. Esse é o ponto em que a vida nos lembra de algo inescapável. Ninguém tem controle absoluto. Podemos rir, podemos zombar, mas basta um sopro de fragilidade para que tudo mude. E nesse instante, a pergunta que ecoava no ar não era mais sobre experiência, mas sobre coragem. Quem teria a coragem de agir? O grito de desespero ainda ecoava pelos corredores quando a enfermeira novata deu o primeiro passo em direção à paciente. Seu coração batia acelerado, mas suas mãos não tremiam mais. Era como se todo o peso da humilhação anterior tivesse se transformado em combustível para aquele momento decisivo. Com movimentos firmes, ela chamou ajuda, posicionou a paciente na maca e iniciou os procedimentos emergenciais. O jovem, que minutos antes a desprezara, agora estava paralisado. Seus olhos se enchiam de lágrimas enquanto observava aquela mesma garota que ele havia chamado de inexperiente lutar pela vida de sua mãe com uma determinação que desarmava qualquer preconceito. A cada compressão torácica, a cada comando rápido e seguro que dava aos colegas de equipe, ela provava que não era apenas uma novata, era alguém preparada, alguém que carregava dentro de si não apenas técnica, mas coragem e compaixão. Os presentes no corredor, antes indiferentes, agora olhavam em silêncio absoluto. Ninguém ousava interromper. Era como assistir a um milagre em construção. A respiração dela era controlada, a voz firme, os gestos rápidos e precisos. A jovem, que havia sido alvo de risadas, se tornava, diante dos olhos de todos, a única esperança naquele instante. E é justamente nesses momentos que a verdade vem à tona. Não é o rótulo que define quem somos, nem as palavras de desprezo que recebemos. É o que fazemos quando tudo parece perdido, que revela a essência de nossa vocação. E naquele corredor, a enfermeira novata estava provando que tinha nascido para salvar vidas. O som dos passos apressados, o tilintar de instrumentos metálicos e até mesmo os murmúrios de outros pacientes foram engolidos por um silêncio profundo. Era como se o hospital inteiro tivesse parado para assistir à cena. No centro daquele corredor frio, a Pai Satun, jovem enfermeira, antes alvo de desprezo, assumia o controle de uma situação em que cada segundo podia significar a diferença entre a vida e a morte. Os olhares se fixaram nela. Médicos experientes, colegas de equipe e até mesmo estranhos que passavam por ali perceberam algo raro: a serenidade em meio ao caos. Sua voz não tremia ao pedir equipamentos, suas mãos não hesitavam ao aplicar cada técnica. A novata, desacreditada até minutos antes, transformava-se diante de todos em um farol de competência e coragem. O rapaz, que antes ria, agora mal conseguia respirar. As lágrimas escorriam sem controle, a garganta travada, o coração esmagado pela culpa. Seu orgulho se dissolvia diante da cena.
Ele queria pedir desculpas, queria apagar as palavras venenosas que havia lançado, mas só conseguia assistir, impotente, enquanto a vida de sua mãe dependia das mãos daquela jovem que ele havia humilhado. O ambiente estava pesado, mas também sagrado. Era como se todos tivessem entendido de uma só vez que estavam presenciando algo muito maior do que uma emergência médica. Estavam diante de uma lição viva. A coragem não grita, não se exibe. Ela aparece quando é chamada, mesmo que o mundo inteiro duvide dela. O relógio parecia correr em velocidade cruel. Cada segundo se arrastava como uma eternidade. O peito da mãe não respondia. Os sinais vitais caíam e a sombra do desespero crescia ao redor. O rapaz, de joelhos, implorava em silêncio, apertando as mãos como quem buscava forças em uma oração desesperada. Mas no meio daquele cenário sufocante, a enfermeira novata manteve-se firme. Ela iniciou as manobras avançadas com precisão impressionante, os olhos fixos, a respiração compassada, como se naquele instante não existisse mais nada além do corpo frágil da paciente. As instruções que dava à equipe eram claras, seguras, sem espaço para dúvida. O suor escorria em sua testa, mas suas mãos se moviam com a calma de quem sabia que desistir não era opção. De repente, um som que parecia impossível ecoou. O tim-bip do monitor cardíaco retomou seu ritmo. Fraco, irregular, mas vivo. Os olhos da paciente se abriram lentamente, buscando ar. Um suspiro coletivo percorreu o corredor. Lágrimas de alívio brotaram nos olhos de quem assistia. O jovem, tomado pela emoção, correu até a mãe, segurou sua mão trêmula e chorou como uma criança. O que parecia perdido fora devolvido em um instante, e tudo isso graças àquela que minutos antes ele havia desprezado. Esse momento não foi apenas uma vitória médica, foi um milagre de humildade e redenção. O corredor do hospital nunca mais seria o mesmo, porque todos que presenciaram aquela cena carregariam para sempre a lembrança de que a vida pode ser resgatada por quem menos se espera. O rapaz não conseguia conter o choro. Suas mãos tremiam ao segurar a da mãe, agora quente e pulsante de vida. Aquele corpo que minutos antes parecia se entregar ao vazio, voltava a respirar. E cada suspiro dela era como um golpe direto contra o orgulho que ele carregava. As lágrimas escorriam sem vergonha, lavando o rosto de um homem que até então parecia invulnerável. Ele ergueu os olhos e encontrou a enfermeira. O olhar dela não tinha vaidade, não tinha soberba, não havia ali nenhum desejo de vingança ou de provar algo. Apenas um semblante cansado, mas cheio de compaixão, e isso o desarmou ainda mais. Ele percebeu que a grandeza não está em ter sempre razão, mas em servir, em se doar quando todos viram o rosto. Com a voz embargada, ele tentou dizer algo, mas as palavras não saíam. Como pedir perdão diante de tantos? Como reparar a dor que havia causado com suas palavras cruéis? A única coisa que conseguiu fazer foi se aproximar, estender a mão e sussurrar um obrigado, quase sufocado pelo choro. Os que estavam ao redor testemunharam algo maior que uma simples cena de hospital. Presenciaram a transformação de um coração endurecido sendo quebrado pela gratidão. O preconceito se dissolveu diante da vida restaurada, e aquele jovem aprendeu da maneira mais dolorosa e também mais bela que jamais devemos zombar de alguém. Naquele corredor, entre lágrimas e respirações ofegantes, não havia mais vencedores ou derrotados. Apenas a verdade nua e crua. A humildade sempre triunfa sobre o orgulho. O hospital voltou lentamente ao seu ritmo normal, mas no coração daquele rapaz nada mais era igual. Ele não conseguia parar de olhar para a enfermeira novata, aquela mesma jovem que ele havia subestimado, zombado e tratado como incapaz agora era, aos olhos dele, um símbolo de coragem e de compaixão.
Era impossível não reconhecer. Ela havia vencido não apenas a morte, mas também o preconceito. E é nesse ponto que a força da humildade se revela. Porque a verdadeira grandeza não se exibe em discursos, nem se mede pela experiência que alguém ostenta. A grandeza está em permanecer firme quando todos esperam que você desmorone, em agir com amor, mesmo depois de ter sido ferido. A enfermeira tinha todos os motivos para virar as costas, para deixar o orgulho, falar mais alto, mas escolheu servir, escolheu salvar. O rapaz entendeu naquele instante que sua arrogância o cegava. O que ele chamava de fraqueza, na verdade, era a força mais rara, a força de quem se doa sem esperar aplausos. Ele chorava não apenas pela vida de sua mãe, mas pelo peso de perceber o quanto havia julgado errado. Todos que estavam ali carregaram consigo essa lição silenciosa. A vida pode virar em segundos, e aquele que você menospreza pode se tornar seu maior socorro. Humildade, muitas vezes invisível, tem o poder de derrubar muralhas que a arrogância jamais conseguiria. O silêncio no corredor foi substituído por um sentimento de reverência. Não era apenas sobre a vida que havia sido salva, mas sobre a transformação que todos tinham presenciado. A enfermeira novata, tão desacreditada no início, se tornara prova viva de que nunca devemos julgar alguém pela aparência, pela experiência ou pela insegurança dos primeiros passos. O jovem, ainda de mãos dadas com a Mentei, agora olhava para a enfermeira com um respeito que jamais havia imaginado sentir. Sua arrogância tinha sido esmagada pela gratidão. Aquele episódio não ficaria marcado apenas como o dia em que sua mãe quase partiu, mas como o dia em que ele aprendeu o valor da humildade e do reconhecimento. Essa história nos lembra de algo profundo. Todos nós, em algum momento, podemos ser a enfermeira desacreditada ou o rapaz arrogante. Podemos ser alvos de zombaria ou, sem perceber, zombar dos outros. Mas a vida sempre encontra um jeito de nos ensinar. E quando o faz, a lição pode ser dura, porém transformadora. Por isso, nunca subestime ninguém. O que parece fraqueza pode ser exatamente a força que Deus escolheu para agir no momento certo. Aquele que você despreza hoje pode ser o instrumento que salva o que você mais ama amanhã. E se essa mensagem tocou você, compartilhe-a, deixe seu like e se inscreva no canal. Porque histórias como essa não apenas emocionam, mas nos lembram que a humildade sempre vence o orgulho. No fim daquela noite, o hospital voltou a ser apenas um hospital. Pessoas continuaram chegando, médicos seguiram suas rotinas e a vida seguiu seu curso. Mas para aquele jovem e para todos que testemunharam a cena, nada seria igual. O orgulho havia sido quebrado, a fé na humanidade restaurada, e uma simples enfermeira novata se tornara símbolo de esperança. Talvez essa história seja mais do que um relato de hospital. Talvez seja um espelho para nós. Quantas vezes zombamos, julgamos ou duvidamos de alguém sem conhecer suas batalhas internas? Quantas vezes deixamos que o preconceito fale mais alto que a empatia? A vida pode nos surpreender de maneiras inesperadas, e aquilo que parecia insignificante pode se revelar como um milagre disfarçado. A enfermeira não buscava aplausos, não queria reconhecimento. Seu maior triunfo foi simplesmente ter escolhido agir, ter escolhido salvar. Isso é o que define um verdadeiro herói. Não a fama, não os títulos, mas a coragem silenciosa de servir. E hoje, talvez você precise ouvir isso. Não permita que as palavras de quem duvida de você determinem o seu valor. Continue firme, porque a vida sempre dará a chance de mostrar quem você realmente é. E quando esse momento chegar, que você também seja instrumento de vida, esperança e transformação. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu comentário dizendo: "Eu acredito na força da humildade."
Isso não é apenas uma frase, é um compromisso. Porque no fim, a humildade é sempre a resposta. No fim, o que começou com zombaria terminou em lágrimas de gratidão. O rapaz que ria descobriu da forma mais dura que a vida tem seus próprios caminhos para ensinar humildade. Enfermeira novata, desacreditada, mostrou que coragem não depende da experiência que se carrega, mas da disposição em servir quando tudo está em jogo. E ali, naquele corredor de hospital, não foi apenas uma vida que foi salva, foi também um coração transformado. Essa história nos lembra que nunca devemos julgar, porque a pessoa que você despreza hoje pode ser exatamente o anjo que Deus escolheu para segurar sua mão no momento mais difícil. Que essa lição fique gravada. A humildade tem o poder de salvar, restaurar e transformar destinos. E que, a cada encontro, a gente escolha valorizar em vez de subestimar, apoiar em vez de criticar, amar em vez de zombar. Porque no fim, é isso que realmente permanece. Se essa história já começou a tocar o seu coração, faça parte dessa transformação junto comigo. Cada like e cada inscrição é como um combustível que nos permite continuar trazendo mensagens que inspiram, emocionam e despertam valores que o mundo tanto precisa. Você recebe essa reflexão hoje e, ao apoiar, ajuda outras pessoas também a receberem. Clique agora em gostei e se inscreva, porque juntos podemos espalhar histórias que transformam vidas.